Olá, nós estamos aqui com mais um CCA, né, mensagem curta, aí o Drop CCA, e hoje nós vamos falar sobre cristianismo não é mera religião. Então vamos descobrir o que é o cristianismo, né? Jesus é o fundador do cristianismo e ele deixou bem claro as características, né, do cristianismo. Jesus era diferente dos religiosos, né, da sua época, os escribas e os fariseus. Jesus, ele rebate o ensino deles. Jesus, ao contrário deles, não evitava a companhia dos pecadores. Por isso foi chamado de amigo de publicanos e pecadores, lá em Mateus capítulo 11, versículo 9. Jesus destacava em seu ensino a doutrina da graça, do favor de Deus, isto é, né, presente de Deus, algo que vem de Deus para nós. E devemos destacar que o ensino de Jesus não era incoerente com o ensino da lei e dos profetas, mas era muito diferente do ensino dos fariseus e dos escribas. Jesus não veio a fim de facilitar as coisas para nós. O propósito de sua vinda foi o de nos capacitar a obedecer à lei moral de Deus e não o de revogá-la, de removê-la. E Jesus resumiu tudo em amar a Deus e amar ao próximo, conforme nós temos lá em Mateus, capítulo 22, versículos 37 a 40, que diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, a lei exige de nós santidade, que significa obedecer à lei de Deus, né? A santidade, na verdade, é a prática da lei do amor em nosso cotidiano. Ser santo significa imitar Jesus. Jesus foi capaz de demonstrar que aqueles religiosos, eles eram falhos no campo da santidade e da justiça. Devemos lembrar que os escribas passavam a vida ensinando sobre a lei. Eles dedicavam toda a sua vida ao estudo e prática da lei. Eles preparavam cópias da lei com muito cuidado. Por esse motivo, todos lhes davam muita atenção. O nome fariseu significa separado. Eram indivíduos que se separavam dos outros e assim faziam por terem criado um código ainda mais rígido do que a própria lei de Moisés. A partir dos 10 mandamentos, eles criaram 613 regras. Eles ultrapassavam a qualquer ordenança do Antigo Testamento. Por exemplo, quando Jesus fala sobre o fariseu e o publicano que foram orar no templo, o fariseu se orgulhou de jejuar 2 vezes por semana
E, de fato, o Antigo Testamento recomendava apenas um jejum anual. Eis que o Senhor Jesus aparece e anuncia aos seus ouvintes que, a menos que a justiça deles ultrapassasse em muito a dos escribas e fariseus, não poderiam entrar no reino dos céus. Como deve ser, então, o cristão? Primeiro, Jesus mostra como não deve ser. Ele não deve ser religioso como os escribas e fariseus. Quando o fariseu foi orar no templo, ele ficou de pé, em lugar de destaque, onde ele fosse visto por todos. E aí começou a agradecer a Deus por não ser como o publicano, né? Em seguida começou a listar coisas sobre ele mesmo, que ele não era um estelionatário, um injusto, ele não era um adúltero e ele não era como aquele publicano. Jejuava 2 vezes por semana, pagava o dízimo de tudo que recebia, inclusive das ervas, né, como o cominho, a hortelã e o endro. Ele observava rigorosamente todos os rituais cerimoniais. Em Mateus, capítulo 23, Jesus profere denúncias contra os escribas e fariseus. Por isso Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo 20, pois eu vos digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Então, a acusação principal contra aqueles homens religiosos é que a religiosidade deles era externa, formal, em vez de ser do coração, com a motivação correta do amor a Deus e ao próximo. Deus conhece o nosso coração. A santidade e o amor precisam andar de mãos dadas. Alguém pode se dizer cristão por frequentar regularmente os cultos, ser um dizimista, ajudar os pobres, mas se fizer todas estas coisas por obrigação religiosa, não tem valor para Deus. O reino de Deus envolve o coração, não meramente atos externos. E alguns fariseus, eles se vangloriavam de serem dizimistas fiéis e até mesmo tiravam a ajuda que deveriam dar aos seus pais para colocar no templo. E Jesus os chamou de hipócritas, porque a lei ensinava sobre a honra aos pais. E o cristão, então, é alguém que está crescendo na humildade, na mansidão, na misericórdia, na fome e sede por justiça. Anela ser alguém parecido com Cristo. Dentro dele há uma insatisfação por não ter atingido o alvo totalmente. Amar a Deus e ao próximo é o centro do cristianismo. A prova maior da nossa santidade é o nosso relacionamento com Deus. Cuidado, o religioso, ele está mais interessado em fazer do que em ser. O ser começa com o novo nascimento espiritual, com a decisão consciente de exercer fé nos fatos do sacrifício substituto de Jesus em nosso lugar.
a certeza do perdão que recebemos dele, da justificação em nosso espírito e o processo de transformação da nossa personalidade. A certeza de que o Espírito Santo habita em nós para nos capacitar a viver a vida cristã com sinceridade. Nós sabemos que sem o Espírito Santo não podemos. O nosso desejo é dar glórias a Deus com o nosso viver piedoso. Os mandamentos do Senhor não são penosos para nós. Essa é a justiça que ultrapassa em muito a justiça dos escribas e dos fariseus. Pergunto, você conhece a Deus? Você ama a Deus? Você quer viver uma vida que dê glórias a Deus? Então, como já dissemos, tudo começa pela justificação do nosso espírito, quando nós cremos em Jesus. Então, você deve começar crendo em Jesus, crendo que Jesus morreu por você naquela cruz. E através da sua ressurreição, você recebe o seu perdão. Você recebe a recriação do seu espírito. Você se torna filho, filha de Deus. E então você começa, através da ajuda do Espírito Santo e da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a ser transformado cada dia, de um degrau a outro degrau, a outro degrau. Amém? Que Deus possa realmente falar ao seu coração, que o Espírito Santo possa trazer essa convicção ao seu coração. Amém.